Olá, vamos iniciar com uma série de pequenas apresentações sobre a célula, sobre a sua organização. Neste primeiro slide apresenta-se uma parte ínfima da diversidade de células que existem, desde as células procariotas, aqui mostrando os três tipos de morfologia básicos, desde os cocci. Os cocci são pequenas, têm a forma de pequenas esferas e aqui não parece, aos bacilos, formas bacilares e as formas espiraladas, espírila. Notem esta barra que aqui se encontra na fotografia, geralmente que indica uma determinada dimensão, aqui são 10 micrómetros. Portanto, estas células têm desde 0,5 micrómetros de diâmetro a 2 micrómetros de diâmetro no máximo. Em comprimento podem ser bastante mais extensas, neste caso aqui poderá ser a cerca de 6 micrómetros. E não se esqueçam de que o micrómetro é a milésima parte do milímetro. Todas as restantes que se encontram aqui, algumas das quais vocês conhecem, são células bastante maiores, são células eucariotas e o seu diâmetro será à volta de 10 micrómetros. Por exemplo, neste caso aqui o Nostoc. O Nostoc é um género de cianobactéria, portanto, filo protista, formam filamentos de pequenas células moniliformes, rodeadas por um invólucro gelatinoso. São células que são fotossintetizantes, têm pigmentos fotossintéticos no seu citoplasma. E tem ainda uma particularidade, é que ao longo dessas fileiras de pequenas células, uma espécie de colar, elas podem diferenciar, em alguns casos, células especiais, que são os heterocistos, que têm a capacidade de fixar o azoto. E a fixação do azoto é uma função muito importante no mundo biológico, porque poucas células conseguem fazê-lo. Para além disso, temos aqui as calcarinas. As calcarinas é um tipo de foraminífero que vocês podem ver, parece que é quase que uma casquinha, assim como as diatomáceas. As calcarinas possuem uma teca, chama-se uma teca, uma concha exterior, que pode conter uma ou mais câmaras, e esta teca é de natureza calcária. Por exemplo, encontram imensas calcarinas os restos das calcarinas e de outros foraminíferos nos penhascos brancos de Dover, em Inglaterra. Têm também caracteristicamente pequenos pseudópodes que se ramificam para o exterior desta teca. Normalmente são menores têm uma dimensão inferior a 1 milímetro, embora haja alguns macroforaminíferos que chegam aos 190 milímetros. As diatomáceas é um outro grupo que aqui está representado, também é mais um exemplo do filo protista que vocês vão falar. São fotossintetizantes e são um componente muito importante do fitoplâncton, já ouviram falar. Geralmente são unicelulares e têm também uma espécie de concha externa, uma parede celular externa, que neste caso se chama frústula, aqui é a teca, aqui é a frústula, e que é composta de sílica. As frústulas, apesar de serem extremamente diversas em morfologias e há fotografias fantásticas, apresentam sempre uma simetria bilateral, daí o nome do grupo Diatomácea, que tem a ver com a sua simetria bilateral. Temos aqui as hemácias. As hemácias são as células vermelhas ou os eritrócitos do sangue, têm um diâmetro que varia entre 6 a 8 micrómetros e quando são células maturas elas perdem o núcleo. Aliás, são as únicas células conhecidas que não apresentam núcleo de forma diferenciada, assim como uma série de outros organelos que também não existem e, portanto, apresentam esta forma côncava que vocês aqui veem. No fundo, o interior da célula encontra-se completamente recheado de hemoglobina, que é a molécula responsável pela ligação ao oxigênio e também ao CO2, porque a função delas é transportar o oxigênio do pulmão até aos tecidos onde ela é utilizada e desses tecidos, essas células, nesses tecidos, pegar no CO2, no dióxido de carbono que é produzido e levá-lo de volta para o pulmão onde é expelido. Os neurónios também estão aqui ao lado. Esta barrinha indica o tamanho ou a dimensão dos núcleos. Os núcleos são são células bastante maiores que as hemácias. São as células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos e, portanto, são eletricamente excitáveis e processam e transmitem informação através de sinais elétricos e químicos. Os núcleos têm cerca de 3 a 18 micrómetros de diâmetro. Portanto, as células são tão pequenas que não se conseguem ver a olho nu e eram desconhecidas até ao aparecimento dos microscópios.
E nesta primeira parte, portanto, da apresentação, vamos falar sobre o microscópio. Ora, as primeiras observações de células datam da segunda metade do século XVII, com a invenção dos primeiros microscópios, pelo Robert Hooke, que era um filósofo experimentalista inglês, que nasceu em 1635, morreu em 1703. Este era o microscópio utilizado por Robert Hooke, e ainda por Antonie van Leeuwenhoek, que era um microscopista amador holandês. Estas são gravuras feitas por cada um deles de algumas das observações que eles fizeram. Esta é a primeira observação de células de cortiça, onde a palavra célula que nós conhecemos foi cunhada primeiramente por Robert Hooke, da sua observação das células de cortiça, que aqui encontra, e que ele comparava com as pequenas células dos monges nos mosteiros. Além disso, o Robert Hooke foi também aquele que fez as primeiras descrições de fungos e de protozoários, entre outros. Antonie van Leeuwenhoek é uma figura particularmente interessante. E porquê? Porque ele era comerciante de tecidos em Delft e, como todos os contemporâneos na mesma profissão, na altura, ele fazia o uso regular de pequenas pérolas de vidro que encontram aqui nesta pequena cavidade e que são no fundo lentes e que eram utilizados para a magnificação de pormenores dos tecidos e, portanto, para avaliar da qualidade dos tecidos. Ora, a curiosidade dele pelo mundo que o rodeava levou a que ele desenvolvesse microscópios, portanto, não só a utilização dessas pérolas para a observação dos tecidos, mas desenvolveu estes suportes, que nós agora chamamos um microscópio, que tinham essas esferas trabalhadas, porque eram eles que as trabalhavam na altura, para dar uma maior magnificação, e ele assim pôde observar desde a saliva até às gotas da chuva, até as poças de água depois da chuva, e ainda a desenvolver pequenos procedimentos experimentais, como por exemplo o efeito da pimenta sobre as bactérias, que na altura não tinham o nome bactérias, até porque o primeiro nome que ele deu foi animáculos. Aqui estão, portanto, algumas dessas observações, desde os cocos, bacilos. E durante os 300 anos que se seguiram a estas observações iniciais, o progresso relativo ao conhecimento da morfologia e do funcionamento das células parou, estagnou. Não foi bastante limitado, e por razões técnicas. O desenvolvimento do microscópio eletrónico, primeiro do óptico e também do eletrónico e de uma série de outras técnicas laboratoriais, foi aquilo que, na década de 1930, veio a desvendar muitos dos segredos das células. E aqui estão 3 fotografias de um microscópio óptico, utilizado atualmente, de um microscópio eletrónico de transmissão, MET, e de um microscópio eletrónico de varrimento. Em cada um dos casos, deixa cá ver, o objeto que observamos encontra-se aqui, neste caso, a luz entra por baixo, atravessa o objeto, aquilo que estamos a observar, e depois essa luz é focada através de uma série de lentes, aqui o conjunto de lentes objetivas e aqui as lentes oculares, de maneira a focar e nós conseguirmos observar cá em cima. No microscópio eletrónico de transmissão, o material encontra-se dentro desta câmara, aqui em baixo, e ele é atingido por um feixe de eletrões que é focado por uma série de magnetos que se encontram lateralmente à câmara e que incidem sobre o objeto que se observa, que no fundo é uma camada fina, tem de ser um material biológico muito fino, porque são atravessados por ele. No caso do microscópio eletrónico de varrimento, o espécimen a observar encontra-se neste local e, portanto, isto faz vácuo. Também há um feixe de eletrões e que é focado por uma série de magnetos, ou que concentram os eletrões e que batem na superfície do objeto e são refletidos, sendo depois detectados por um detector que os torna visíveis num computador. Por comparação, a magnificação que conseguimos num microscópio óptico é de cerca de 1000 vezes, enquanto que num microscópio eletrónico de transmissão é superior a 100.000 vezes. O poder de resolução do microscópio óptico é de 0,2 micrômetros, o que significa que nós podemos separar, enfim, através do microscópio, dois pontos que se encontrem à distância de 0,2 micrômetros, enquanto que no caso do microscópio eletrónico de transmissão, essa resolução é de 0,5 nanômetros. E o nanômetro é igual a 10⁻⁹ do metro, portanto, bastante mais pequenino. Aqui apresenta-se apenas
um esquema do funcionamento. Portanto, no caso do microscópio óptico, a luz atravessa, é focada por uma série de lentes, atravessa o objeto que estamos a observar e é visto aqui deste lado. No caso do TEM, do microscópio eletrónico de transmissão e de varrimento, isto é o feixe de eletrões que é focado, concentrado, os magnetos encontram-se aqui de lado, e atravessa o objeto. No caso do varrimento, eles são refletidos e depois são detectados num detector especial que depois o torna visível num ecrã de computador através do software adequado. Uma diferença muito grande que existe entre os dois é que os microscópios ópticos possibilitam observar o material vivo, mas com um menor poder de magnificação. Por exemplo, aqui neste caso temos uma fotografia de uma célula vegetal de cebola, ou várias células vegetais. Isto são as paredes celulares. E esta zona aqui que está central, que é o núcleo, por vezes há algumas pequenas estruturas que rodam em volta de um núcleo, de um vacúolo que nós não conseguimos observar. Esta fotografia tem um aumento de 100 vezes, portanto a magnificação máxima de um microscópio óptico é 1000 e a resolução, o poder de resolução máxima é 0,2 micrômetros. Aqui vamos ter um pequeno filme em que nós podemos observar realmente o material vivo. São células vegetais de Ilodeia, do género Ilodeia, está com um aumento de 400 vezes, e o que podem ver aqui também mais uma vez, portanto, é a parede celular e estas pequenas estruturas que aqui se encontram a verde são os cloroplastos. Aqui está a célula e os pequenos cloroplastos. E o que vocês vão ver em seguida, aqui está. Portanto, o que vocês veem aqui é os cloroplastos a movimentarem-se dentro no citoplasma e em volta de um vacúolo central que não se vê. E utilizam para tal o citoesqueleto. Portanto, isto são os cloroplastos em movimento à volta de um vacúolo central que nós não conseguimos ver. Os microscópios eletrónicos, ao contrário, possibilitam visualizar a vida, mas com muito maior magnificação, mas não possibilitam observar o material vivo. Portanto, todo o material biológico tem de ser tratado, ele é fixado, é imobilizado para o podermos depois atravessar por eletrões, caso contrário ficava destruído, não veríamos nada. Estes processos de tratamento são algo morosos, alguns usam compostos tóxicos, como por exemplo o glutaraldeído e um revestimento a ouro, para possibilitar a visualização. Tem uma magnificação superior a 100.000 vezes, a resolução é de 0,5 nanómetros, mas possibilita visualizar, por exemplo, uma célula animal em que nós podemos ver, isto é o núcleo, com o nucleolo, a membrana nuclear aqui em torno e depois aqui uma série de pequenos túbulos que vocês vão ver posteriormente que são do retículo endoplasmático. E no caso de terem pontilhados em torno desses emaranhado de pequenos filamentos, que são os ribossomas, nós dizemos que é o retículo endoplasmático rugoso. Aqui com um M está marcada uma mitocôndria, portanto uma mitocôndria cortada, e ali é um glioxissoma. O que aqui está portanto, aqui está uma barra de 1 micrômetro, temos uma secção transversal de uma célula de bacilos subtilis, muito linda, e aqui uma série de grãos de pólen fotografados por microscopia eletrónica, ou obtidos por microscopia eletrónica de varrimento. Finalmente, a microscopia de epifluorescência é um tipo de microscopia óptica que permite visualizar os constituintes celulares com diferentes cores. Aqui, por exemplo, há a utilização de marcadores diferentes, marcadores que são capazes de se ligar especificamente a determinadas moléculas celulares, o DNA ou ADN, ou a proteínas específicas, como por exemplo a proteína INSEMT, que é uma proteína interna do centrómero, que aqui é marcada a verde, o DNA que aparece marcado a azul e os microtúbulos, que são constituídos por tubulina, que estão aqui marcados a vermelho. Depois faz-se uma combinação dessas imagens e obtém-se uma imagem global. E, portanto, o que é que aqui nós temos? Nós temos aqui um fuso cromático, que é aqui a tubulina marcada a vermelho, o DNA,
Portanto, estão duas células a formar-se, é uma célula em divisão, em que o DNA se encontra concentrado e está a ser puxado ao longo, desta estrutura para polos afastados um do outro e que depois vão dar origem à separação das duas células. E, portanto, o desenvolvimento das técnicas da microscopia possibilitaram realmente o avanço do conhecimento científico sobre a célula. E esta máxima do desenvolvimento das técnicas possibilitar o avanço do conhecimento científico é uma máxima que é aplicada a qualquer campo científico.